Aprendendo o Statistics, parte 2. Esperamos que ao final dessa videoaula você seja capaz de compreender o conceito de frequência relativa e acumulada, organizar dados em classes e identificar os pontos médios das classes. Frequência relativa, também representada pelo símbolo FR. A frequência relativa nada mais é do que a razão, ou seja, a divisão entre a frequência absoluta pelo total de elementos da frequência, ou seja, o somatório dos elementos, de todos os elementos da frequência absoluta. Tudo bem? Então, se for perguntado a você qual é a frequência relativa do elemento 21, nada mais é do que a frequência absoluta, que é 4, dividido pelo total de elementos, que no caso é 20. Ou seja, a frequência relativa é 0,2. Ou, em termos percentuais, você multiplicaria 0,2 vezes 100 e obteria 20%. Qual é a frequência relativa do elemento 22? Nada mais é do que 7, que é a frequência absoluta, dividido pelo total de elementos, que no caso são 20. Ou seja, 0,35. Ou, em termos percentuais, 35%. Tudo bem? De maneira análoga, vamos fazendo para os demais elementos até obtermos a frequência relativa do elemento 25, que na verdade é 3 sobre 20, que é 0,15 ou 15%. Veja que o somatório de todas as frequências relativas é igual a 1, ou em termos percentuais, 100%. Tudo bem? Frequência acumulada, também representado por FAC, é a soma da frequência absoluta atual do elemento mais as frequências anteriores dos demais elementos. Ou seja, qual é a frequência acumulada até o elemento 21? É 4, porque eu não tenho nenhuma frequência acima, não tenho elementos acima do 21 aqui que estão sendo analisados nessa distribuição. Se eu perguntar qual é a frequência acumulada até o elemento 22, são os 7 elementos que eu tenho aqui, os 7 elementos 22, mais os 4 elementos da frequência anterior. Os 4 elementos da frequência anterior. Então, no caso, 4 mais 7, 11. Se perguntar para vocês qual que é a frequência acumulada do elemento 23, são os 5 elementos aqui, mais todos os outros anteriores. E assim vamos fazendo até chegar aqui no elemento 25. Qual é a frequência acumulada até o elemento 25? São todos os 3 dessa amostra, mais os anteriores, ou seja, 20, que é o total de elementos. Tudo bem? Bom, e podemos organizar os dados também em intervalos de classe. Quando que se vai trabalhar com isso? Quando os dados forem contínuos, ou seja, não forem inteiros, como nos exemplos anteriores. Vamos pegar, ou quando a amostra é muito grande. Vamos pegar como exemplo o peso de 100 indivíduos. Concorda comigo que esses 100 indivíduos, você pode ter uma pessoa que está pesando 58,5 quilos, 69,3 quilos, e assim nós temos que, ao invés de calcular, escrevendo uma distribuição, todos os pesos, que não necessariamente eles vão ser iguais, eu posso escrever ele na forma de intervalo. Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar uma classe que vai ser o quê? Todas as pessoas que têm peso maiores ou iguais a 45 e menores ou iguais a 55, que é a representação desse símbolo. Ó. Esse símbolo significa o quê? Na vertical, representa que está incluindo, são todos os valores maiores ou iguais, que está incluindo o elemento, e aqui, ó, como eu não tenho um outro tracinho aqui, então significa que eu não estou incluindo o elemento à minha direita. Então aqui, ó, nessa primeira classe, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 classes. Na primeira classe, eu estou incluindo o 45 e estou excluindo o 55.
Na segunda classe, agora, eu incluo 55 e excluo 65. Terceira classe, incluo 65 e excluo 75. Quarta classe, incluo o 75 e excluo o 85. E quinta classe, incluo o 85 e excluo o 95. Tudo bem? O que seria o FI? É a minha frequência absoluta, ou seja, eu tenho 15 indivíduos que têm entre 45 quilos, inclusive, e 55 quilos, exclusive. Então, tem 15 pessoas que têm pesos entre 45 e 55 quilos, incluindo 45. Aqui, ó, na terceira classe, eu tenho 35 indivíduos que têm entre 65, incluindo, e 75 quilos. Tudo bem? O somatório de tudo isso vai ser 100 indivíduos. Ok? Cada classe, ela tem uma amplitude do intervalo de classe. O que seria isso? É o tamanho aqui, ó. Veja bem, se você pegar o 55 e subtrair do 45, eu vou obter 10. Então, a amplitude do meu intervalo de classe é 10. Veja que é a mesma para todas. Todas as classes têm o mesmo tamanho. Olha lá, ó, 45 e 55, qual que é a amplitude? 10. Aqui é 10, 65, 65, 10, 10 e 10. Cada classe ela tem um limite inferior, que no caso é o elemento que está à esquerda, que é o menor, e um limite superior, que é o elemento que está à direita, que no caso é o maior. Tudo bem? Bom, e se você quiser saber como que, uma vez que eu tenho uma amostra, como que eu sei a quantidade de classes que eu vou criar na tabela e qual é a amplitude, ou seja, qual é o tamanho de cada uma das classes? Simples. Vocês vão substituir nas duas fórmulas que vocês estão vendo aqui, na tela. Ó. Então, aqui, ó, número de classes é igual número de classes K, representado pela letra K, é aproximadamente 1 mais 3,22 vezes o logaritmo de n, onde n é o total de elementos da sua amostra. E a amplitude da classe H nada mais é do que a amplitude total, amplitude da distribuição, amplitude total da nossa distribuição, que já fizemos os cálculos, dividido pelo K que você obteve. Vamos fazer isso na forma de exemplo, que senão fica uma coisa muito louca, né? Então vamos ver. Vamos pegar aquele velho exemplo que nós temos lá. Então nós temos esses elementos aqui, certo? Ao invés de você fazer a distribuição de frequência conforme nós fizemos anteriormente, para dados discretos, eu quero fazer uma distribuição de frequência, só que em classes. Então, quantas classes que eu vou utilizar? Essa é a pergunta. Então, eu vou vir aqui, vou fazer a contagem, eu sei que aqui eu tenho 30 elementos. Então, eu vou vir aqui e vou substituir na fórmula. K é aproximadamente 1 mais 3,2 vezes log de 30. Utilizando uma calculadora científica, você vai fazer essa conta, você vai obter 5,75. Que, aproximando, eu vou obter o quê? 6 classes. Então, eu vou dividir todos esses elementos em apenas 6 classes. Tudo bem? Agora, vem a segunda pergunta. Qual é a amplitude dessa classe? Ou seja, qual é o tamanho de cada uma dessas classes? Para você fazer isso, nós vamos substituir na segunda fórmula. Mas antes disso, nós vamos calcular a amplitude total da distribuição, de toda essa distribuição. Como é que você calcula a amplitude total? Você pega o maior elemento, que no caso é o 35, e subtrai do menor elemento, que é o 21, e vai obter 14. Agora, nós vamos falar que H, que é a amplitude de cada classe, é aproximadamente o 14 dividido por K, que no nosso caso seria 6. Então, H vai ser 14 dividido por 6, que vai ser 2,33. Vou aproximar esse H para 2,5. Tudo bem? Feito isso, nós vamos reescrever isso aqui numa distribuição com intervalos de classe. Então, eu tenho os elementos aqui, ó, minha distribuição, para a gente não se perder, e eu dividi elas em 6 classes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada uma dessas classes tem tamanho o quê? 2,5. Então, 21 mais 2,5, 23,5. 23,5 mais 2,5 dá 26. 26 mais 2,5, 28,5. 28,5 mais 2,5, 31.
31 mais 2,5, 33. 33,5 mais 2,5, 36. Tudo bem? Agora, vem a seguinte questão. Eu estou incluindo o 21 e estou excluindo o 23,5. Ou seja, são todos os valores maiores. A primeira classe tem todos os valores maiores ou iguais a 21 e menores do que 23,5. Olhando para a nossa distribuição, olhando para a nossa amostra aqui, quantos números se enquadram dentro dessa primeira classe? Quantos valores se enquadram dentro dessa primeira classe? Ou seja, são maiores ou iguais a 21 e menores que 23. Então eu vou ter aqui, ó, 21, 21, 21, 22, 22, 23, 23. Ou seja, eu tenho 7 elementos que estão na primeira classe. Quantos elementos estão na segunda classe? Ou seja, que são maiores ou iguais a 23,5 e menores do que 26. Veja, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 elementos que estão dentro da segunda classe. Quantos que estão na terceira classe? Terceira classe, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos. Certo? Quantos estão na quarta classe? Na quarta classe, eu só tenho 30 lá, porque lá, a quarta classe, ó, entre 28,5, incluindo ele, e menor do que 31. Só tenho 30. Perdão, só tenho 30. Tudo bem? E entre 31 e 33,5? Eu tenho quantos elementos? Eu vou obter 6 elementos. Certo? E por fim, entre 33,5 e 36, novamente eu vou obter 6 elementos, que são esses 6 elementos aqui. Frequência acumulada, vocês já sabem como é que calcula. Então, a frequência acumulada da segunda até a segunda classe são os elementos da primeira classe mais o da segunda. Frequência acumulada até a terceira classe são todos os de cima, incluindo da terceira classe. A frequência acumulada até a quarta classe são 1, incluindo todos os acima. O da quinta classe são 6, incluindo todos os acima. E da sexta classe são 6, incluindo todos os acima. Tudo bem? Frequência relativa. Como que eu calculo a frequência relativa? Eu vou pegar o elemento da frequência absoluta e dividir pelo total de elementos. Elemento da frequência absoluta dividido pelo total. O elemento, a quantidade de minha frequência absoluta dividido pelo total, e assim sucessivamente. Vale ressaltar que isso aqui pode estar em forma de percentual, ou seja, 23%, 20%, 13%, 3%, 20% e 20%. Tudo bem? Bom, agora vamos para um outro conceito. Ponto médio da classe. O que é o ponto médio da classe? O ponto médio da classe nada mais é do que você somar o limite inferior da classe mais o limite superior da classe e dividir por 2. Se você somar aqui, ó, 21 mais 23,5 e dividir por 2, você vai ter 22,25, que é o ponto médio dessa primeira classe. Fazendo o mesmo cálculo, o limite inferior da classe mais o limite superior da classe e dividir por 2, você vai encontrar o ponto médio de todas as outras classes. Por que é importante o cálculo desse ponto médio? Para depois nós trabalharmos com cálculo de média, medida de tendência. Tudo bem? Bom, a aula de hoje termina aqui. Até a próxima aula e bons estudos!